Vamos para mais uma entrevista sobre essa escalada da tensão no Oriente Médio depois desses últimos ataques. Conosco aqui na CNN Brasil, a pós-doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo, professora, mais um dia aqui com a gente. Muito obrigada sempre pela disponibilidade. Boa tarde para você. Já nosso time se junta a essa conversa, mas queria que você nos ajudasse a entender como chegamos até aqui, professora. Eu estava relatando um pouco desse clima de angústia que foi crescendo entre os israelenses e não é diferente entre os iranianos. O porquê houve essa escalada de preocupação, professora? O que motivou esses últimos ataques? E o fato da gente ter ataques agora não mais pontuais, mais recorrentes, revela o que para a gente de expectativa sobre as próximas horas, professora? Acho que a professora não estava me ouvindo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ajustar o áudio com a professora para que ela possa ouvir nossas perguntas. Opa, já está tudo certo. Aqui o negócio é rápido, professora. Agora sim, me ouvindo, vou repetir então um pouco das colocações que eu trazia para ajudar a nossa audiência que está chegando agora, está ligando a televisão na CNN e está tentando entender por que estamos nesse ponto de agravante desse conflito, professora. Por que esses ataques foram se tornando mais recorrentes, que antes eram pontuais? O que aconteceu que ajuda a nos explicar esse ponto hoje, sábado, às 11 horas e 47 minutos que a gente está noticiando? Bem-vinda. Obrigada, Isabel. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Vamos contextualizar o que está acontecendo nesses últimos dias em relação a Israel e Irã. Para a gente entender, a gente precisa retomar um pouquinho lá à década de 50, quando então os Estados Unidos, com um programa chamado Átomos pela Paz, acabou vendendo a tecnologia nuclear para o Irã. Mas naquele momento, o regime iraniano não era o atual regime, não tinha passado pela Revolução Islâmica e, por conseguinte, existia uma reaproximação, uma aproximação muito mais linkada com o Ocidente, com uma perspectiva de conversa, de diálogo, do que hoje se tem. Em 1948, a gente sabe que teve a criação do Estado de Israel, só que em 1979 ocorre a Revolução Islâmica. E o que o mundo pensou é que o Irã teria abandonado o seu programa nuclear. Nada impede que o Irã tenha o desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins pacíficos, isso é fato, mas existe uma impossibilidade dele desenvolver bomba atômica porque ele faz parte de um tratado que a gente chama de Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ocorre que, com o passar do tempo, mais ou menos nos anos 2000, a gente começou a observar que o Irã, de fato, com algumas visitas da Agência Nuclear Internacional, da ONU, a gente começou a observar que o Irã nunca tinha abandonado esse programa nuclear. E hoje se fala que ele tem capacidade de construir entre 15 a 20 ogivas nucleares, justamente por conta dessa influência e principalmente desse investimento em seu programa nuclear. Mas aí vem o ponto central. Por que agora? As rusgas entre Israel e Irã, que são os dois maiores exércitos, são as duas maiores potências militares da região, é clara desde o momento que ocorreu a Revolução Islâmica. Mas o momento de agora foi muito propício para que Netanyahu viesse ameaçar o Irã e, de fato, invadir numa perspectiva de lançar ataques contra o Irã, justamente para se ter o quê? Para se ter uma possibilidade de mostrar ao mundo, primeiro, que o Irã tem potência, se é que já não tem bombas nucleares, e também por alguns fatores que Israel vem construindo nesses últimos anos. Primeiro fator, basicamente, uma deterioração, um enfraquecimento daqueles regimes ultramilitarizados, daqueles grupos considerados pelo Ocidente como terroristas, que o Irã já vem fazendo há tempos, como, por exemplo, Hamas, Hezbollah e Houthis, que são grupos que apoiariam o Irã em um possível ataque de Israel ao Irã. Primeiro ponto. Segundo ponto, é importante destacar também que existe um enfraquecimento do regime, justamente do Ayatollah, dentro da sociedade iraniana. Isso foi uma alta aposta do Netanyahu, que não se confirmou, que justamente a sociedade iria se contrapor justamente às questões que se colocariam em relação ao regime
em um contra-ataque a Israel e, principalmente, o que Netanyahu falou, que a população ia haver uma porta de possibilidade de fazer um levante contra o regime do Ayatollah, o que não se confirmou até agora. E aí vem outros pontos que também são importantes destacar, que não podem ser menosprezados. Primeiro, a Agência Internacional Nuclear falou que o Irã não estava cumprindo com as suas obrigações do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou seja, dando margem aí para Israel interpretar que provavelmente o Irã já teria tecnologia suficiente para desenvolvimento rápido de bombas atômicas e de ogivas nucleares, colocando em risco a segurança da região e principalmente o Estado de Israel. E, por último, a gente também não pode desconsiderar que o Netanyahu precisa de uma guerra, precisa de guerras que perdurem no tempo, guerras que façam com que ele subsista ao poder, porque se não houver guerra, não há, por assim dizer, um grande apoio da sua massa política, dos seus parlamentares que efetivamente apoiam esse regime, porque, de fato, eles não querem uma pacificidade nem com a Palestina, nem com o Hamas, muito menos com o regime iraniano, que é um inimigo histórico de Israel. E aí a gente sabe que existe um projeto de poder do Netanyahu num lado, e segundo também que se Netanyahu deixar o poder, corre esse grande risco dele ser preso. Professora, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente na CNN. A gente tem falado muito, quando a gente fala de conflitos, dessas tensões, a gente falava isso também em relação à Ucrânia, a gente tem falado muito sobre essa questão das regras da guerra, né? Que até dentro de uma guerra existem leis, existem regras a ser seguidas dentro do direito internacional. No caso de Israel e Irã, Israel alegou ter uma inteligência concreta de que o Irã estava muito perto, ou estaria muito perto, de conseguir uma arma nuclear. Israel fala isso há anos. E por causa dessa evidência, segundo Israel, muito concreta, se lançou um ataque, vamos dizer assim, de certa forma, preventivo. Esse ataque preventivo, ele é justificado dentro dessas regras da guerra, dentro do direito internacional? Bom, vamos lá, a pergunta é ótima, porque as pessoas tendem a pensar nos dois polos. Em um primeiro polo, que a guerra é proibida, e no segundo polo, que a guerra é uma anarquia, que não tem regras. E, em realidade, não é nem tanto 8 nem 80. O que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade, sim, no direito internacional de nós termos uma guerra internacional. Isso se chama a última ratio, a última opção para os estados, quando há, por assim dizer, uma tensão que explode, um barril de pólvora que não consegue ser segurado por mediação, por conciliação, por diálogo. Só que, em contrapartida, como você muito bem colocou, a regra não significa anarquia. Ela tem regras que vêm das Convenções de Genebra de 1949, que a gente chama de Convenção de Genebra. Dentro dessa premissa, a gente precisa entender que ataque preventivo por um Estado contra o outro é uma impossibilidade dentro do direito advindo da Convenção de Genebra. Porque para a gente observar a necessidade de se ter uma intervenção militar ou um ataque em outro Estado, a gente precisa do aval da comunidade internacional, e esse aval só vem com a autorização do Conselho de Segurança. A gente sabe que o Conselho de Segurança está em decadência, a gente sabe que seu poderio não é mais o mesmo lá dos anos 90, mas são essas as regras próprias advindas de um contexto de direito internacional, de uma institucionalização da sociedade internacional. Então, o que a gente observa nesse momento é que, dentro dessa premissa do direito humanitário, a gente já observa crimes de guerra, tanto na perspectiva das atitudes de Israel, como na resposta do Irã. A resposta do Irã foi uma resposta à agressão armada. Essa resposta à agressão armada, ela não é, por assim dizer, um ilícito internacional de guerra. Porém, a partir do momento que ela começa a atacar desproporcionalmente infraestrutura de outro Estado, população civil, colocando em risco a qualidade de vida daqueles civis, a gente já tem uma configuração de crime de guerra. E a gente pode observar que, de fato, a resposta do Irã foi muito mais atacando alvos civis do que efetivamente uma infraestrutura militar que pudesse conter a agressão armada de Israel dentro do seu território. Professora, pegando gancho nesses conhecimentos que a senhora compartilha com a gente sobre direito internacional e nessa fragilidade do Conselho de Segurança, para onde a gente deve olhar, então? Lá atrás, a gente viu uma série de tentativas frustradas em relação a resoluções. O próprio Brasil tentou ter um certo protagonismo nisso, no conflito desde 7 de outubro de 2023 entre Israel e o Hamas.
Para onde a gente deve olhar agora? O que de fato é possível trazer uma mensagem diplomática de sensibilidade em relação a esse conflito que se agrava hoje? Bom, Isabel, eu tenho dito que esses conflitos que a gente observa nessa emergência são principalmente um conflito dialógico entre Ocidente e Oriente, Sul e Norte global. Isso é inegável. As rusgas históricas, elas vêm nessa premissa de falta de diálogo e falta de entendimento daquilo que são os valores do Oriente e daquilo que são os valores do Ocidente. Vi de guerra, Rússia versus Ucrânia, vi de guerra, exclusive Israel versus Hamas, ainda que o Hamas seja um grupo extremamente, enfim, ligado ao radicalismo, ao terrorismo, a gente precisa observar que são diálogos cujos quais a gente não consegue compor. Dentro dessa premissa, dentro do Conselho de Segurança, a gente não vai conseguir um resultado, porque os 5 membros permanentes com direito de veto, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, não vão conseguir chegar no consenso. Mas a via diplomática acaba sendo um fator para que nós consigamos observar como é que esse xadrez geopolítico vai ser estruturado, inclusive indiretamente, para parar ou o Irã ou parar Israel. E uma das possibilidades que eu vejo é ser chamada uma reunião na Assembleia Geral que se chama Reunião Emergencial Especial, quando o Conselho de Segurança não dá conta, para que todos os estados votem se são favoráveis ou não a, por exemplo, um cessar-fogo entre Irã e Israel, se são favoráveis a, por exemplo, a uma possível tomada de resolução contrária a Israel ou a Irã, para a gente ver como é que está esse xadrez geopolítico. Essa resolução advinda dessa reunião da Assembleia Geral não seria vinculante, não seria obrigatória para os estados, mas em relação à sua pergunta, em um contexto diplomático seria interessante, porque tem alguns estados que a gente não sabe muito bem para que lado vão, como, por exemplo, Índia. Índia é um aliado histórico dos Estados Unidos, é uma grande potência também. Só que aí a gente viu que na guerra Rússia versus Ucrânia, por exemplo, a Índia se absteve de votar em uma reunião emergencial especial contrária à Rússia. Então a gente precisa ver como é que se dá esse rearranjo de poder nessa região para que nós possamos entender quem pode brecar o programa nuclear do Irã e os ataques do Irã, os contra-ataques do Irã, e quem pode brecar o intuito de Netanyahu de continuar atacando o Irã. O problema é só, aí a gente precisa também observar, se o Irã vier atacar alvos ligados a Estados Unidos e países europeus. Aí a gente precisa entender que essa guerra vai ser uma guerra total, sim. Professora, agora olhando bem para essa questão nuclear, envolvendo o programa nuclear iraniano, a Agência Internacional de Energia Atômica encontrou urânio enriquecido a um nível de 60%. Nenhuma outra nação do mundo tem um urânio enriquecido nesse nível sem ter, ao mesmo tempo, um programa de armas nucleares. A agência, inclusive, declarou que o Irã está em violação clara do Tratado de não proliferação de armas nucleares. Esse tratado, essa violação, isso pode desencadear alguma ação punitiva para o Irã pela via diplomática? Bom, vamos lá. Esse tratado de não proliferação é o calo, tá, dessa questão toda. Obviamente, nós temos que ser favoráveis à regulamentação internacional, mas assim, a gente precisa entender que essa medida do TNP, ela pode trazer, sim, uma responsabilização, uma sanção diplomática, inclusive jurídica, a partir do Conselho de Segurança, a partir, por exemplo, de uma Corte Internacional de Justiça. Mas aí a gente tem que entender o que é esse tratado de não proliferação. Porque, a partir do nome, parece que ele só impede que o Estado desenvolva tecnologia para fins militares, ou seja, não possa desenvolver bombas atômicas e não possa desenvolver ogivas nucleares. Até aí, é uma das previsões, sim, desse tratado. Só que a contra-argumentação do Irã, até para a gente que nós possamos nos armar de argumentos também, a gente precisa entender o que o Irã fala historicamente em relação a esse TNP. Ele fala o seguinte: eu vou continuar nesse tratado, eu concordo com esse tratado. Para fazer bomba atômica, eu preciso enriquecer meu urânio acima de 90%. Eu não fiz isso ainda, segundo ele, mas a gente sabe que ele tem tecnologia, até pelos relatórios da agência. Só que, em contrapartida, o Irã fala o seguinte: vocês me imputam uma responsabilidade advinda desse TNP, mas Estados Unidos, que inclusive faz parte do TNP, descumpre esse TNP cotidianamente. Porque o artigo 6º do TNP fala que, para além da não proliferação de armas nucleares, a gente tem o dever daqueles estados que possuem bombas atômicas, tecnologia nuclear para fins militares, se desarmarem.
e a gente não vê nenhum movimento para esse desarmamento. E aí o Irã vem falar, poxa, vocês querem que eu não desenvolva bomba nuclear, mas vocês querem, de fato, trabalhar com essa premissa de que vocês podem ter bomba nuclear. E se vocês me permitem, né, uma contextualização aqui, um complemento, eu acho importante também destacar que a gente tem, obviamente, o Irã tem que ser contido, o Irã coloca em risco a estabilidade da região, mas a gente precisa ler também alguns discursos. Quando o Netanyahu fala que o Irã, que eles são uma nação, que o Israel é uma nação civilizada, que o Irã é uma ameaça, ele contrapõe essa existência de bombas nucleares, por exemplo, em relação a Israel, que nem faz parte do TNP, em relação aos Estados Unidos, que pode ser confiada. Agora, o Irã não poderia ter bomba atômica porque seria, né, teria uma falta de civilidade, seria considerada, né, um povo selvagem. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a responsabilidade é para ambos. Ainda que o Irã, sim, a partir do momento que esteja ameaçando, considere-se uma ameaça para a região, mas a gente tem que ter muito cuidado com essas retóricas, porque existe imputação de responsabilidade, possivelmente diplomática, para ambos os lados. No direito internacional, a gente não pode politizar a questão, a gente tem que trazer regras claras, e essas são as regras do TNP. Professora, dando o tom da complexidade do que a gente está presenciando nessa região do Oriente Médio. Muito obrigada. A gente conversou agora com a pós-doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo, sobre essa crise, essa nova etapa. E a professora é sempre uma parceira aqui da CNN, sempre portas abertas para os seus conhecimentos. Professora, até uma próxima. Ótimo sábado. Obrigada. Bom trabalho para vocês também.